A primeira estrada de ferro ligando o Rio a Petrópolis, as primeiras indústrias, um estaleiro que produziu 72 navios a vapor e uma fundição em Niterói, o primeiro banco a operar em larga escala no Brasil, além da ligação com a Europa por telégrafo submarino. Todas essas iniciativas pioneiras levavam a assinatura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão e depois Visconde de Mauá. Um surpreendente empresário moderno, surgido no improvável ambiente de uma economia modorrenta e avessa à inovação. Na primeira metade do século XIX, quando Mauá começou a pensar grande, o país exportava açúcar e café. Mas o negócio que mais atraía investidores ainda era o tráfico negreiro, só abolido em 1850. Mauá foi aquilo que os americanos chamam de self-made man. Nasceu na vila de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, e perdeu o pai, um fazendeiro, aos 8 anos. A mãe, que casou novamente, entregou o menino e a irmã à guarda de um tio, capitão da Marinha Mercante. O tio arranjou o casamento da sobrinha aos 10 anos e internou o sobrinho num colégio em São Paulo. Em 1823, aos 11 anos, Irineu deixou a escola e foi trabalhar de caixeiro numa loja no Rio de Janeiro. Era um negócio tradicional, cujo dono, um português, fizera fortuna no tráfico de escravos. O menino trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Estudava depois do expediente, aprendendo os rudimentos da contabilidade na prática e com a ajuda de alguns clientes. Era ele quem administrava o negócio, visto que o patrão e a maioria de seus colegas eram praticamente analfabetos. Ele tinha 16 anos quando o patrão faliu e o negócio foi absorvido por um credor, uma empresa inglesa. Irineu foi junto com o estoque e os imóveis. A carreira do futuro Visconde ganharia uma pitada decisiva de tempero inglês. Foi o primeiro grande salto de sua vida. O novo patrão, o inglês Richard, foi o verdadeiro pai de Irineu. Ensinou-lhe inglês fluente e a contabilidade britânica, mais complexa e eficiente que a brasileira. E deu-lhe a oportunidade de aprender a arte do comércio. Leu com avidez os clássicos do pensamento liberal, como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. Dessas leituras, ele entendeu que o trabalho servil era um obstáculo para o desenvolvimento do país. E também tirou o ensinamento que ainda tem serventia nos dias de hoje. O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Aos 23 anos, o jovem tornou-se sócio-gerente da empresa que trabalhava, com a importação de produtos de consumo e exportação de produtos agrícolas. Mais adiante, Richard decidiu retornar à Inglaterra e Irineu assumiu inteiramente os negócios. Aos 27 anos, já milionário, ele decidiu cruzar o Atlântico para conhecer a Inglaterra. Por quase um ano visitou fábricas, conheceu o maquinário moderno e os métodos de administração que faziam da Inglaterra a principal potência comercial e industrial daquele tempo. A viagem abriu seus olhos para o atraso do Império Brasileiro. Ao retornar ao Brasil, era outro. No plano pessoal, casou-se com a sobrinha, Maria Joaquina, de 16 anos. O arranjo parecia confuso. A esposa precisava conviver sob o mesmo teto com a mãe, que também era sua cunhada, e com a avó, que também era a sogra. Mas foi feliz. Irineu e Maria Joaquina permaneceram juntos por toda a vida e tiveram 18 filhos. A grande virada no plano profissional ocorreu na década seguinte. Ele encerrou as atividades da empresa inglesa e deu início à memorável trajetória como industrial. A decisão foi precipitada por algumas circunstâncias. Em 1844, o governo brasileiro decidiu adotar medidas protecionistas, com um grande aumento dos impostos sobre as mercadorias importadas. Outro estímulo para o jovem comerciante trocar de ramo
foi o fim do tráfico negreiro, que movimentava grandes recursos. O dinheiro ficou disponível para investimentos e ali Irineu se apresentou para aceitá-lo em seu novo negócio. A imensidão do império particular de Irineu, em seu apogeu, nos anos de 1860, é descrita nesse trecho da completíssima biografia escrita pelo historiador Jorge Caldeira. 17 empresas instaladas em 6 países, uma rede complexa de sócios, na qual despontavam milionários ingleses, nobres franceses, especuladores americanos, comerciantes do Pará, fazendeiros do Rio Grande do Sul. Por meio de correspondência, o barão gerenciava bancos no Brasil, no Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e França. 3 estradas de ferro no interior do Brasil, a maior fábrica do país, uma fundição que ocupava 700 operários, uma grande companhia de navegação, empresas de comércio exterior, mineradoras, usinas de gás, fazendas de criação de gado, fábricas variadas. Só ele sabia o valor do conjunto de suas empresas. Era tal o seu prestígio que Mr. Fugis, personagem do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, do escritor francês Jules Verne, tinha uma conta no Banco Mauá. Ele também ajudou a fundar o segundo Banco do Brasil, pois o primeiro, com este nome, criado por Dom João VI, havia falido em 1829. Irineu Evangelista de Souza ganhou o título de barão ao concluir em 1854 os primeiros trilhos brasileiros entre a Praia da Estrela e a raiz da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A promoção para Visconde veio como recompensa pelo telégrafo submarino em 1874. O imperador Dom Pedro II despachou telegramas para o Papa Pio IX, para a Rainha Vitória na Inglaterra e para o imperador Guilherme I da Prússia. Um dia depois recebeu as respostas. Como esse império pode naufragar? Um rombo no casco foi causado pelo Banco Mauá. Um caudilho paraguaio tomou a filial em Montevidéu, causando um enorme prejuízo, dando início a uma sequência de desastres que culminou no pedido de moratória em 1875. Na década anterior, de uma hora para outra, o Brasil liberou as importações. Para um país agrícola, era uma opção de acesso a bens industrializados. Para quem, como Mauá, investira na industrialização, uma desgraça. A bancarrota deixou o país boquiaberto. O Visconde de Mauá fez algo raro entre os empreendedores arruinados. Vendeu o que tinha para saldar as dívidas. Com o dinheiro que restou, iniciou um negócio de corretagem de café. Continuou rico, mas nunca mais voltou a ser um magnata. Foi morar em Petrópolis, numa casa alugada. Lá morreu aos 81 anos, 21 dias antes da proclamação da República. A coincidência dos desenlaces é praticamente um simbolismo. Se o período de maior otimismo e progresso da monarquia pudesse ser sintetizado num rosto, este seria o de Mauá.